Desenvolver e manter aplicações em ambiente hostil. Seja bem-vindo, Júlio César. E aí, galera? Essa aqui é a minha primeira Python Brasil. Estou chegando já apresentando. Valeu. Então, eu vou te explicar um pouco para vocês sobre o sofrimento que foi desenvolver e manter aplicações em ambiente hostil até eu conseguir aprender alguma coisa. E assim, eu não sei se eu sei muita coisa, mas o pouco que eu sei eu posso tentar passar para vocês aqui, para que vocês não sofram o tanto que eu já sofri, junto com a galera. Primeiro eu vou começar aqui explicando um pouco quem sou eu e por que vocês deveriam estar ouvindo o que eu estou falando, né? Eu sou um desenvolvedor na Stone Pagamentos. A gente trabalha lá com Python, Go e várias outras linguagens. E eu já trabalho com Python há mais ou menos 3 anos. Eu criei também o grupo Gophers Rio, que é um meetup que acontece mensalmente no Rio de Janeiro sobre Go. E a gente está tentando mover uma comunidade aí na região sudeste sobre Go. Aí fica uma frase que faz parte da vida de muitos de nós aqui. Eu tenho certeza que vocês devem ter alguma ideia sobre isso. Se alguma coisa pode dar errado, ela dará. E mais, dará errado da pior maneira, no pior momento e do modo que cause o maior dano possível. Isso é muito verdade na vida de qualquer desenvolvedor e certamente todos os problemas que você pode ter vão acontecer. Então, se você estiver preparado e se você tiver condições de pensar já um pouco à frente agora, talvez você consiga ter uma vantagem enorme aí no futuro. É exatamente esse o objetivo dessa palestra. Dar alguns insights que as pessoas podem não ter de cara, para que você pense assim, poxa, será que eu não poderia ter feito isso? Será que eu não poderia ter usado aquela outra técnica? Poxa, será que aquele maluco lá que estava falando na Python Brasil, que falou sobre isso, não tinha algum fundamento, alguma coisa? Então, são só 5 slides. Eu quero ser bem rapidinho, até porque se eu estiver sendo muito chato, pelo menos vai acabar rápido, entendeu? Pelo menos vai ser rapidinho e vocês vão ficar sabendo que vai acabar bem breve. Então, o primeiro slide aqui, quero falar um pouco para vocês como executar aplicações. Porque a vida é muito linda. Você está desenvolvendo, você abre seu Sublime, seu Vim, seu Emacs, seja lá o que você gostar de usar para desenvolver, e você está numa boa desenvolvendo, você está programando, fazendo sua aplicação, está tudo ficando lindo, você está super feliz e fala, cara, vou botar isso em produção. Agora é o momento, vai rolar, está pumped up. E aí que chega o grande desafio. Como é que você mantém uma aplicação rodando durante um longo período de tempo no ambiente de produção? Muitas pessoas nem pensam nisso quando estão desenvolvendo. A galera nem passa pela cabeça. O pessoal fala, tem que deployar, né? Pô, não tem Heroku, né? É DigitalOcean, e agora, o que eu faço? Então, existem algumas soluções bem simples que você pode dar para esses problemas, e uma delas é o systemd, que é o gerenciador de serviços do Linux. É uma parada que já vem no Red Hat, você já tem isso por padrão, então basta que você escreva o seu serviço no systemd, coloque ele na pasta de services, e ele já vai executar sozinho. Isso é bem simples, você escreve um arquivo de texto e basicamente é isso. E você escreve dentro desse arquivo como que ele executa a sua aplicação. É um shell script, basta que você escreva um script e ele vai executar a aplicação. O ideal é que você tenha um usuário de aplicação. Como assim? Você vai criar um usuário que não possui uma pasta home. Esse usuário ele vai ser responsável por executar a sua aplicação, abrir o seu arquivo de configuração. Então, é importante que você dê um shawn, ou seja, que você mude o owner desse arquivo para que ele tenha, de fato, somente permissão para aquele usuário de aplicação abrir. O ideal é que você mantenha as coisas de uma forma que seja somente esse usuário que seja responsável por abrir esse arquivo e executar esse arquivo. E aí tem uma coisa assim, terrível na vida de muitas pessoas, que se chama Windows. Às vezes você precisa deployar em ambientes Windows. E por que você precisa deployar? Porque às vezes você está numa empresa que você não tem outra opção. Você fala, cara, eles trabalham com Windows aqui, a gente está usando o Windows Server e temos que fazer funcionar Python no Windows. Porque Python é uma linguagem de programação muito madura, muito boa, e não tem por que ela não funcionar no Windows. Isso é um mito. Python no Windows funciona, Python no Windows é possível, e de fato eu vou mostrar para vocês de uma forma de fazer bem simples. Uma das coisas que tem que se atentar no caso do Windows é que os paths são diferentes, então você não vai ter
Você não vai ter um barra home, você não vai ter essas coisas. Vai tudo C, 2 pontos, barra. E a barra também é diferente, não é uma barra só. Nesse caso, você teria 2 barras. Ele coloca 2 contrabarras. Então, o ideal é que você, em nenhum momento, utilize os paths marretados. O ideal é que você pegue e utilize sempre o os.path, que é a forma correta que o Python já te dá na lib padrão para que você consiga fazer tratamento de path. E existe o os.path join, que é uma forma que você tem de colocar, por exemplo, C, 2 pontos, barra, user, barra, Júlio, barra, minha aplicação. Você faz os.path, vai passando com vírgula esses paths e você já consegue ali navegar. Você teria muito problema se você fosse desenvolver uma aplicação que é multi-OS, ou seja, você vai deployar no Linux e no Windows e você não usasse o os.path. Isso é uma prática que eu recomendo bastante para todo mundo que está programando. O NSSM é uma parada super interessante. É o Non-Sucking Service Management. Service Manager. Tem até o site oficial deles aqui, que é bem simplesinho, mas o serviço que eles dão é animal. Você tem aqui basicamente uma aplicaçãozinha pequena, que você consegue clicar ali Application e você passa um arquivo executável. O que vai ser esse arquivo executável? Você pode escrever um batch, você pode escrever um PS1, que é a extensão do PowerShell para o Windows. Eu sei que não é muito agradável, mas assim, é uma forma que você tem de subir um serviço no Windows sem sofrer tanto. Se você quiser usar outras soluções, eu te garanto que vai ser muito mais sofrido do que usar um NSSM da vida ou escrever o serviço de fato na mão, que dá bastante trabalho. Existe também o PyWin32, que é uma solução que a comunidade criou para que tivessem wrappers em Python para fazer algumas funcionalidades do Windows. Como assim? Lidar com o registro do Windows, lidar com serviços no Windows, iniciar processos, fazer todas as configurações do sistema, fazer system calls que são específicas do Windows. O PyWin32 hoje encontra-se abandonado. Os desenvolvedores simplesmente pararam e não existe nem repositório no Git oficial. Existe um cara que clonou o que existe no SourceForge para o Git, e aí algumas pessoas começaram a brincar com aquilo, mas o código é bem abandonado. E assim, é uma coisa que precisa de muito amor e carinho, porque de fato salvaria a minha vida e a vida de muita gente que está mexendo com Windows aí absurdamente, acabou sendo meio abandonado. Fica até o convite para quem quiser dar uma olhada. Eu tentei contribuir lá, só que eu achei um pouquinho complicado o código deles. Eu confesso que eu não consegui ajudar tanto quanto eu gostaria. A página oficial hoje é no SourceForge ainda. Você tem essa visualização aqui. E aí você consegue baixar ele normalmente. Ele é um executável que você instala, com aquele próprio PyInstaller mesmo, padrão. A segunda coisa que eu queria falar é sobre registro de atividades. Uma outra coisa que a gente não pensa quando está desenvolvendo, e assim, principalmente quando a gente está começando, ou está trabalhando numa startup, está começando uma ideia nossa, é registrar atividades. Uma coisa que você aprende, e bem cedo normalmente, é que tudo é factível à invasão, e tudo é factível a quebrar, e de fato não funcionar mais do jeito que você imagina, de uma pessoa não autorizada a acessar aquilo ali. Tudo é factível a erro. E registrar a atividade é a única coisa que você pode fazer para evitar isso. Tudo vai ser invadido, é uma questão de tempo. E assim, registrar a atividade é o mínimo que a gente precisa fazer para garantir uma estabilidade de uma aplicação, principalmente no ambiente sério, num ambiente mais hostil. Ou seja, no ambiente de produção. Às vezes, quando você tem 100, 200 mil... clientes acessando a tua aplicação simultaneamente, uma coisa que se torna bem complicada é registrar essas atividades. Existe uma discussão sobre registrar as coisas em arquivo versus registrar as coisas em banco, e aqui eu não estou falando só de banco relacional, você pode estar falando de um MongoDB, um banco chave-valor como um Redis da vida, alguma coisa desse tipo. Registrar atividades de seus usuários, por exemplo, qual usuário com qual IP acessou cada tela dali do teu sistema, são coisas muito importantes. E aí outra coisa é como que você escala essas operações, que é como eu falei, depois que você está com 100 mil, 200 mil usuários acessando simultaneamente, como você consegue manter um registro de atividades de uma magnitude absurda, ou seja, quando você está com arquivos de gigabytes, cara, simplesmente não escala. Ficar com 300 arquivos não escala, você vai ter que ter um disco infinito na sua máquina. Mas já existem soluções para isso. Exemplo do RabbitMQ ou ZeroMQ, que são soluções de fila. Nesse caso, você poderia criar um worker
que é um consumidor de uma fila, esse cara seria responsável por ler log e gravar esse log em outro lugar, seja um banco, seja um arquivo maior em um servidor de arquivo, como o S3 da vida, não sei. E aí você poderia criar lá, colocar o Rabbit para rodar, colocar o teu worker e o teu log escreveria nesse Rabbit fazendo requests através da API do Python, que hoje eu acho que a mais famosa é o Pika, se eu não me engano, que é para conectar com o RabbitMQ. E o ZeroMQ tem o PyOMQ, se eu não me engano, PyZMQ, isso, PyZMQ, que é responsável por conectar com o ZeroMQ. E assim, em termos de performance, nesse caso, o ZeroMQ eu acho que é bem mais interessante do que o RabbitMQ para log. E com certeza você consegue manter bilhões de registros de atividade sem dificuldade, utilizando uma estrutura de fila que escala horizontalmente. Eu acho bem ideal esse tipo de coisa. Uma coisa que vale a pena falar, e tem muito a ver com o que o Luciano acabou de falar agora há pouco, é como que você registra a atividade assincronamente. Um problema que a gente tem no Windows, e isso é bem sério, é que não existe um OS Fork. Não existe ainda uma forma de você fazer exatamente esse método dentro do Python. Por que não existe isso? Porque a estrutura do Windows é diferente. É um sistema que funciona de outra forma. Então, o indicado é que você use o multiprocessing, que é o que a gente estava exatamente falando agora, que não é tão ideal, justamente porque ele vai abrir um processo para cada vez que você precisar fazer alguma coisa assincronamente. Mas, ou você usa Green Threads, ou você usa o OS Fork para fazer esse tipo de coisa, ou então você já começa a pensar em corrotinas e como que você faz isso de uma forma assíncrona. No Windows, infelizmente, eu acho que você vai ficar meio preso à questão do multiprocessing ou com um eventlet do Gevent da vida, alguma coisa desse tipo. É muito importante registrar a atividade assincronamente, porque principalmente quando você escreve em alguma coisa, quando você tem um I/O, você tem um problema muito grande, que é o quê? A sua aplicação ela fica congelada, ela fica agarrada na escrita de log. Você tem uma coisa puxando performance ali que você não enxerga. Você fala, cara, minha aplicação, eu otimizei tudo que eu podia, mas ainda está lento, esse negócio não fica rápido. Às vezes, porque você está escrevendo em log sempre ali, você está sempre competindo com o I/O, tem sempre um gargalo na sua aplicação que é invisível. E normalmente é uma coisa que atrapalha bastante. Então, escrever log assincronamente é uma regra que não deveria ser quebrada. A acentuação é uma coisa muito importante. Todo mundo que já trabalhou com Python 2.7 deve ter tido problema com encoding, isso é uma coisa da vida, acontece. E uma das soluções que a gente tem hoje no Python 3 já é a questão do Unicode substituir de fato o string e aí você ter o bytes. Eu não sei se vale a pena entrar nesse assunto que pode ser meio longo, mas no Windows, um problema que você tem, bastante comum, é a confusão do ISO 88591 com o Windows 12.5.2. Qual é o problema nesse caso? A maioria das pessoas fala, cara, utiliza o Windows 12.5.2 independente do que acontecer. Isso não necessariamente é legal, porque o ISO 88591 tem mais coisas do que o Windows 12.5.2. Então, dependendo da forma que a tua aplicação está rodando, você pode perder caracteres, você pode ficar com aqueles símbolos estranhos ou até mesmo ter algum problema na tua aplicação, se ela faz comparação de string direta, se você usou o ISO 88591. Eu acho que não é muito indicado você ficar usando só o Windows 12.5.2, como eu vejo em muitos blog posts falando. Eu acho que é um assunto bem delicado e que você, de fato, pode experimentar fazer com o ISO 88591, que, na maioria das vezes, vai bater certo. A grande questão é você usar o TF8, é o almejável. Hoje em dia, eu acho que é convenção da comunidade, já está todo mundo convencido de que o UTF-8 de fato é a solução definitiva para encoding, principalmente na questão de Python. E com o Python 3, como eu falei ali, em questão dele colocar já o Unicode para funcionar como deveria, eu acho que é de fato um avanço muito grande para a gente, que trouxe muitos benefícios para a própria linguagem. A última questão que eu queria falar é sobre configurações. As variáveis de ambiente normalmente são uma coisa bem complicada de se você tratar. Por quê? Parece bem simples. Eu dou um OS, o get, environ lá e beleza, funcionou. Peguei minha variável de ambiente. Legal. Mas como é que você mantém isso quando você tem, sei lá, 10 aplicações no mesmo ambiente? Aí você vai falar, eu não deveria ter 10 aplicações no mesmo ambiente. Tem alguma coisa errada aí conceitualmente.
mas existem problemas que você pode ter quando você precisa acessar uma variável de ambiente do sistema para pegar alguma coisa, ou você está usando alguma coisa compartilhada e você tem um problema ali de acesso que é bem complicado. E uma solução que o Linux já tem tipo de fábrica para a gente, é você poder colocar dentro do environment do systemd, que é na verdade só uma chavinha, você já pode colocar as variáveis de ambiente ali, e aí de uma forma bem simples você consegue acessar essas variáveis somente no escopo do seu serviço, e mesmo que exista uma variável com o mesmo nome do lado de fora, ele sobrescreve, você nem enxerga essa questão. Para você parece que é transparente. E isso é bem legal, eu recomendo profundamente que vocês utilizem, porque de fato agrega um valor absurdo na segurança da tua aplicação, de você chegar, abrir um container, jogar lá dentro e já era, e não vai dar problema, acho que nunca. É bem confiável, eu já usei bastante. A questão do registro do Windows. Algumas vezes você precisa acessar o registro do Windows. E se você precisa acessar o registro do Windows, tipo, meus pêsames, de verdade, você se ferrou. Porque hoje a única forma que existe decente de fazer isso é usando o PyWin32, que é uma solução, como eu falei, que já está meio abandonada. E, cara, é sofrível. Existem problemas de que você não consegue acessar determinadas chaves do registro porque elas foram criadas por outros usuários. Então, tem uma segregação interna do registro que não é documentada, porque o Windows é closed source. Então, eles não têm nem interesse em jogar para o público por que isso está acontecendo. Então, você tem uma solução ali que tenta fazer uma gambiarrinha para funcionar e não consegue. A minha sugestão, para quem tiver com esse problema, é você criar um wrapper em alguma outra linguagem, seja, sei lá, Go, C#, alguma coisa que já tenha essas coisas por padrão, e você consiga, de fato, chamar esse wrapper dentro do Python para pegar ali a variável. Eu sei que é bem ruim, mas é uma das melhores formas que eu consegui arrumar de fazer, e, de fato, o PyWin32, para registro, hoje, ele não funciona 100% ainda. Uma outra questão que eu acho interessante de falar é sobre os gerenciadores de configuração. O que é isso? Seria tipo você ter uma API onde você busca a sua configuração. Ou seja, isso é bem interessante. Você não fica mais preso com a configuração dentro da máquina. Você pode ter um serviço externo, que é um serviço de configuração da tua empresa, ou seja, todas as aplicações da empresa gravam configuração lá e você tem usuário e senha, você já tem essa questão de delimitação de acesso toda resolvida para ti. Um dos exemplos é o Consul, que é um gerenciador de configuração da HashiCorp. Ele é bem animal, ele expõe uma API REST para você poder fazer configuração da tua aplicação, e aí basta que você chegue e fale assim, pô, Consul, me manda as configurações da aplicação, sei lá, leitor de PDF. Ele, beleza. Ele vai lá e te manda, através de um JSONzinho, todas as configurações da tua API. E aí, se você quiser, você pode fazer um singleton que carrega isso, e aí você cadastra um webhook nele, e ele te avisa quando que a configuração mudou. Então, isso é muito legal. Você chega e fala assim, pô, o usuário e senha do banco hoje é, sei lá, Júlio, senha 123, super seguro. E aí você chega e fala assim, pô, vou mudar, vou botar uma coisa melhor, vou botar uma senha gigantesca. Tu bota uma senha com 120 caracteres, cadastra lá e fala, beleza, agora vai. E aí, quando você clica em salvar, ele já te chama por um webhook para a tua API e fala assim, pô, mudei a configuração aqui. Se liga aí que o negócio está diferente. E aí você, de fato, consegue pegar e mudar dentro da tua aplicação através do singleton que você já tem, para você manter essa configuração de uma forma mais saudável e que você não precise arrancar os cabelos aí quando alguém mudar alguma senha de alguma coisa ou alguém fizer alguma mudança de configuração global da empresa. Isso é muito legal. Era isso. Eu estou abrindo espaço para perguntas agora. Oi, bom dia. Bom dia. Oi, meu nome é Lucas. Obrigado pela palestra. Porque eu me senti um pouco nela porque eu passei por uma situação semelhante. Trabalhei no projeto, não era Python, era C#. Então, a gente estava preso ao Windows. A gente tinha os problemas de usar o Windows Server, mas a gente não tinha muito como fugir dele. Espero que no futuro a Microsoft dê um suporte melhor para outras, até mesmo para .NET em outras plataformas, porque é meio complicado. E a gente estava no projeto numa empresa em que o cliente estava migrando aos poucos para uma cultura DevOps. E a maior parte da tech stack dela era Java. E isso estava chegando, bem, aos poucos estava chegando lá. Só que aos que estavam no de .NET era bem complicado. A gente tinha o log era ruim, as métricas do projeto não tinham métricas,
a gente estava começando a monitorar coisas com New Relic e outras aplicações. E o pior é que a gente dava problema em produção e a gente não tinha, os mais novos do time não tinham nem acesso a release, nem ao ambiente de homologação lá tinha acesso, porque o time lá de infra era lento para dar o acesso a gente, ou seja, eu me senti num ambiente bem hostil, assim, não só por causa do Windows, mas outras coisas lá que complicavam. Acho que a cultura de quem mexia com isso complicava a situação de usar Windows e .NET. Então, já passei para o projeto Java lá e foi bem melhor. Para você logar numa máquina com Linux, acessar coisas do sistema, resolver algumas broncas, é realmente bem mais fácil. Então, assim, eu sinto a dor de quem precisa usar o Windows, mas eu gostei muito da palestra por ela mostrar, se você precisar usar, beleza, você às vezes não tem saída, mas estamos aqui alguns caminhos para te ajudar. Então, foi isso que eu gostei na palestra. Obrigado. Falou, valeu pelo feedback. Oi, tudo bem? Opa. Parabéns aí pela palestra. Quando você falou a respeito quando você falou de fazer os registros de eventos... Oi, desculpa, eu não te ouvi, cara. Quando você comentou a respeito de fazer registro dos eventos no Windows, a minha dúvida é se você chegou a cogitar utilizar o Elasticsearch para fazer a parte de login, ao invés de ficar usando os OS.fork e coisas do gênero. Eu cogitei, sim, utilizar o Elasticsearch. Seria a discussão ali de banco de dados versus arquivos. De fato, o banco de dados, o Elasticsearch, obviamente, é um banco de dados, então ele poderia ser usado no lugar de um MongoDB ou qualquer outro tipo de banco. A gente utilizou, inclusive, o Kibana para poder visualizar os gráficos num dashboard ali, os logs, perdão, num dashboard ali, e você conseguir fazer algumas métricas até e verificar algumas coisas, exemplo, saúde de aplicação, dá para você fazer algumas coisas bem legais. E o Elasticsearch é uma ótima solução para esse caso, porém é uma solução bem cara de implementar, porque você precisa de um stack de máquinas bem robusto, ele consome muita memória por ser todo indexado, e eu acho que é um drawback que você tem que pensar se vale a pena ou não fazer. Mas é uma ótima solução para registro de log, eu recomendo para todo mundo para essa finalidade. Mais alguma pergunta? Levanta a mãozinha.